Boa noite a todos e a todas. A nossa saudação a todos vocês que estão participando do nosso segundo encontro, do nosso encontro da Rede de Formação de Educadores e Educadoras do Campo, projeto da Refocar. E hoje nós vamos tratar sobre o fortalecimento das escolas por meio da inserção nas comunidades com as trilhas escola-família. Então, eu começo por compartilhar com vocês um pequeno material elaborado pela professora Cecília, um texto, e também eu fiz uma pequena síntese por meio de um slide que vai destacar os aspectos principais sobre as trilhas, um histórico sobre as trilhas, aquilo que significa as trilhas para nós, né, do grupo, e a partir disso, nós depois abrimos a conversa, abrimos a discussão com a participação de vocês, tá? Então, lá no final tem algumas questões e eu deixo em aberto, então eu faço essa rápida apresentação e depois nós abrimos para a conversa, para a partilha, para os relatos, as dúvidas, os aprofundamentos necessários para que a gente possa fazer esse encontro de hoje. Então, agradeço imensamente a presença de todos. Então, vamos lá. Esse nosso segundo encontro, ele é o projeto, né, de formação continuada dos professores das escolas públicas do campo, né, já agora na edição de 2024. Então, nós entendemos que o projeto da Refocar, ele tem como finalidade, nesse nosso projeto de formação, assim, algumas questões fundamentais no nosso ponto de vista. Claro que o pano de fundo é que nós, como educadores e educadoras, que trabalhamos com as escolas públicas do campo, nos aproximemos e, de uma forma ou de outra, que nós consigamos efetivar a modalidade da educação do campo. Que a gente possa, no nosso trabalho político e pedagógico na escola, fazer com que a modalidade, desde a sua construção histórica, com todas as referências que foram construídas historicamente, para que nós consigamos, em nossas escolas, onde nós estamos localizados, para que se faça presente essa modalidade historicamente construída. Tanto das experiências no país, no estado do Paraná, e tantas territorialidades das mais diversas, com diversos sujeitos, com diversas características das escolas, inclusive incluindo o que se chama a educação do campo, das águas e das florestas. Então, tem uma ampla gama de diversidade em relação à modalidade. Então, de uma forma ou de outra, o objetivo é que consigamos, de fato, efetivar em alguma dimensão essa modalidade da educação do campo. Aquilo que foi definido também no primeiro encontro, há alguns dias, também se mostra uma finalidade do nosso projeto, que é manter e fortalecer as escolas do campo. O objetivo nosso que nos faz reunir aqui é fazer com que as nossas escolas não apenas se mantenham, mas que elas se fortaleçam em número de matrículas, em relação com a comunidade, na disposição de professores para efetivar o seu quadro de carreira dentro das escolas do campo, para que haja uma prioridade da educação do campo e de suas escolas em relação às políticas públicas. Então, essa manutenção e fortalecimento das escolas, ela se institui em várias dimensões também. E como foi destacado, e eu reforço esse aspecto, como foi destacado no nosso primeiro encontro desse ano, 2024, vocês sugeriram e vocês colocaram uma pauta como necessária para superar os desafios do cotidiano das escolas, dos docentes, dos estudantes e das comunidades em que estão as escolas do campo que nós todos trabalhamos. Aí vai desde o multianos, os desafios do multianos, a busca por manutenção e ampliação das matrículas. A escola em tempo integral também é algo que está chegando nas escolas, é um programa especial do governo federal, portanto, nós também temos que ter uma proposta de como trabalhar isso. O planejamento político-pedagógico da escola, que atravessa inúmeras atividades, inúmeras formas
de aplicar esse instrumental teórico-metodológico, o transporte escolar, que é algo que precisa ser discutido, e nós vimos que algumas escolas isso é grave, né? É grave a forma como os municípios organizam o transporte escolar, e que, de uma forma ou de outra, enfraquece as nossas escolas. Então, é um ponto também que merece ser destacado. A pedagogia da alternância regular também é outra dimensão como possibilidade de uma forma de funcionamento, de organização didático-pedagógica curricular das nossas escolas do campo. Também é um tema que foi sugerido por vocês e que nós pretendemos, ao longo desse período do ano, também fazer desse espaço formativo aqui que nós temos, fazer com que esse tema também ele encontre guarida nos nossos encontros. Atividades pedagógicas, inúmeras atividades pedagógicas. E nós temos como uma prioridade, assim, algumas atividades pedagógicas que envolvem o todo da escola. E, nesse momento, eu destaco a Festa das Sementes. Então, nós reforçamos que as escolas podem organizar as escolas da Festa das Sementes, elas podem participar da Festa das Sementes organizadas por outras escolas. Inclusive, no dia 11 de julho, nós temos, em Nova Esperança do Sudoeste, nós temos a Festa Regional das Sementes. Então, é algo também que nos chama a atenção. Eu reforço também uma atividade, eu gostaria que vocês colocassem na agenda das escolas e na agenda de trabalho de vocês, de que em agosto, na segunda quinzena de agosto, nós teremos aqui no sudoeste do Paraná um encontro regional da educação do campo. A proposta é que a gente faça um trabalho durante a manhã e durante a tarde, e queremos reunir um grande número de educadoras e educadoras, reunir estudantes, quem sabe, trazer uma boa equipe da escola para partilhar e compartilhar tudo aquilo que está sendo feito nas escolas para construir essa modalidade, assim como também sugerir pautas, contar aquilo que está acontecendo na escola. Então, isso se coloca como uma grande atividade também esse ano. Então, em julho, teremos a Festa Regional das Sementes Crioulas e, em agosto, o Encontro Regional da Educação do Campo no Sudoeste. São as duas agendas, além de muitas outras atividades que vocês nas escolas estão organizando, que vocês estão nos chamando, que vocês estão fazendo junto com os docentes, o planejamento de vocês. Então, queremos partilhar que todas essas atividades é uma forma também de se efetivar esse processo de formação em torno do projeto da Refocar. Se vocês enxergarem essa imagem, vocês estão vendo essa imagem é um primeiro desenho que nós temos sobre aquilo que combina todas as nossas atividades que nós vamos fazer durante o ano e que ela envolve inúmeros instrumentos. Então, eu gostaria que vocês, ao compreenderem essas movimentações da escola, tanto para fora da escola como para dentro da escola, nós temos esses dois grandes movimentos. Então, há um movimento, em primeiro lugar, de que a escola põe-se em movimento, a escola agita, a escola ela entra em ação, ela entra em atividade. Então, essas movimentações, elas são nessas duas dimensões. Esse quadro provavelmente já é conhecido de vocês, mas nós temos, especialmente em relação a esse movimento que a escola sai da escola e vai para o entorno, vai para a comunidade, nós caracterizamos como duas atividades principais, que são as trilhas e o inventário da realidade. Ora, com as trilhas e o inventário da realidade, se constrói um diagnóstico, e se constrói, a partir desse levantamento de questões que são elaboradas para produzir o inventário, nós sistematizamos isso tudo num dossiê, que é um grande documento que nós montamos na escola e que serve como um instrumento de conteúdo que abarca esse entorno da escola, a realidade da escola, e aí acontece na relação do planejamento, na relação do dossiê, que são os conteúdos da realidade, com o CREP, que são os conteúdos curriculares, são os conteúdos curriculares que precisam ser ensinados aos estudantes, então ocorre o planejamento. Então, o planejamento ele faz essa mediação
entre os conteúdos da realidade e os conteúdos cientificamente sistematizados em torno do CREP, que se organiza as atividades pedagógicas de ensino e de aprendizagem. Depois, há duas outras grandes atividades que nós fazemos. Um é o Círculo de Saberes do Conhecimento. O Círculo de Saberes do Conhecimento é um momento também, uma das atividades que compõe essa movimentação geral da educação, desse planejamento, dentro desse projeto que nós temos. Então, acontece, os estudantes preparam os aprendizados do semestre, uma apresentação aos seus colegas desse Círculo de Saberes. E, por fim, as varandas de partilha. As varandas de partilha é um momento também de expor para a comunidade. Então, qual é que é a dinâmica que nós vamos fazer aqui? A professora Rosana desenhou tudo isso num novo desenho, um rico desenho, né? Dá a impressão de que é uma complexidade, né? Algo bastante complexo, mas, de fato é um pouco complexo, vamos falar assim, né? Se fôssemos combinar e ver todas as questões que tem aqui. Mas o que eu destaco? O planejamento coletivo nas escolas públicas do campo. Então, o título é esse. No centro, nós temos o planejamento. O planejamento, ele se dá na relação com o dossiê, o inventário da realidade, que é à esquerda, e se dá à direita com o CREP, então, que são os conteúdos. No CREP, nós temos os objetos de conhecimento, os conteúdos e conceitos, os objetivos de aprendizagem. E, por outro lado, nós temos o inventário da realidade, que são os conteúdos e conceitos do dossiê, o inventário da realidade, construído a partir de trilhas, escola e família. Por um lado, também tem a movimentação das varandas de partilha, onde vai-se para a comunidade, e dentro da escola, à direita é esse movimento para dentro da escola, e à esquerda esse movimento para fora da escola. Em cada um, há uma combinação de que há um encaminhamento metodológico do grupo das disciplinas, de como ocorre esse planejamento com as disciplinas, assim como o encaminhamento metodológico da porção da realidade que é extraído do dossiê. Bom, esse conjunto todo monta-se o processo de ensino e de aprendizagem na escola, que são as aulas. Então, o objetivo de tudo isso que nós estamos fazendo é fazer um planejamento de organização, um planejamento didático para fazer com que as aulas nas escolas do campo façam essa síntese, que tenha uma forma de ser das escolas do campo que efetivem, de fato, aquilo que preconiza a modalidade, porque se relaciona com a comunidade, com a forma de ser, de trabalhar, de viver no campo. E o processo de ensino-aprendizagem seja capaz de fazer essa síntese entre um bom ensino baseado nos conteúdos curriculares estabelecidos, prescritos, e, ao mesmo tempo, fazer uma rica relação com a realidade. Isso, de forma geral, se dá pela auto-organização dos estudantes, o reagrupamento e a biblioteca e hora da leitura, além de muitas outras, como, por exemplo, a organização da festa das sementes, das atividades agroecológicas, como já está sendo desenvolvido em muitas escolas. Ora, a partir disso, nós organizamos uma proposta de cada encontro discutir um elemento desse quadro anterior. Então, hoje, nós estamos tratando da trilhas, escola e família. Aí, a semana que vem, na outra semana, inventário da realidade, o dossiê, e depois o planejamento. Então, vamos discutir todos os itens nesse processo de formação. Então, o objetivo é que consigamos, nesse processo de formação, trabalhar com cada item, para que cada escola, para cada docente, para que cada estudante, para que membros da comunidade se aproximem e saibam daquilo que nós estamos fazendo em relação a esse processo de formação. Então, o que são as trilhas? As trilhas, em primeiro lugar, uma referência histórica em relação às trilhas. As trilhas, nós trabalhamos tudo aquilo que acontece na escola do campo, na educação do campo,
de experiências, de práticas políticas e pedagógicas, nós tratamos como referências. Referências. Ou seja, são essas experiências, são essas práticas desenvolvidas na maior diversidade possível, né, nas escolas do campo, nas diversas territorialidades, e não apenas aqui no Sudoeste, mas que essas experiências construídas ao longo dos últimos 30, 40 anos, que essas experiências servem, de certa forma, como pequenas indicações. Não são exemplos, mas são indicações possíveis para que nós possamos incorporar em nossas práticas. Então, as trilhas não é uma invenção de uma mente brilhante, de alguém que teve uma iluminação divina e aí decidiu que as trilhas, vamos fazer trilhas a partir de hoje. Não, os movimentos sociais populares, os professores, os docentes, os estudantes, para resolver as suas questões do cotidiano, da escola, pensam alguma coisa, fazem alguma coisa ao longo do tempo. Isso se constrói, portanto, por isso, as ditas referências. E a primeira experiência, e uma das primeiras experiências em torno das referências das trilhas, elas foram construídas no estado do Paraná, na região centro-oeste, no município de Porto Barreiro, entre os anos de 2006 e 2008. Então, as primeiras experiências envolvendo as escolas no do campo, por meio do programa, e aí lá em Porto Barreiro, naquela época, em 2006, 2008, foi construído um programa chamado Programa Comunidade, Família e Educação. Por quê? Porque nesse período estava se organizando os projetos políticos pedagógicos das escolas, ou as propostas pedagógicas curricular lá do município de Porto Barreiro. E se percebeu, lá naquele município do centro-oeste do Paraná, que havia um distanciamento sobre aquilo que os professores compreendiam como a realidade da escola, dos alunos, e a realidade mesma que eles estavam vivendo, os estudantes. Então, havia esse descompasso um pouco daquilo que os professores pensavam que sabiam da realidade, com aquilo, de fato, que os estudantes, que a comunidade escolar estava passando. Em vista disso, é que se organizaram as visitas dos professores às casas das crianças, dos adolescentes, no caminho inverso. Aí que está a grande característica das trilhas. Então, se faz o caminho inverso que os estudantes fazem todo dia. Então, um determinado dia, de acordo com a agenda, o que o pessoal lá de Porto Barreiro fez? Então, eles saíram da escola, a equipe pedagógica, a diretiva da escola, junto com todos os docentes, saíram da escola e, junto com o apoio dos motoristas dos ônibus, do pessoal do transporte escolar, entraram nos ônibus e foram encontrar em cada, vamos falar assim, em cada rota de transporte, encontraram os estudantes e os estudantes foram convidados a irem no seu ponto de embarque. No seu ponto de embarque. E ao passar o ônibus, há um processo inverso. São os professores, os docentes que descem do ônibus e aí vão a pé até as famílias, para ver o trajeto que os estudantes fazem todo dia. E aí aconteceu, portanto, essa primeira experiência com essa lá de Porto Barreiro, lá em 2006 a 2008. Essas experiências, só para dizer, elas continuam avançando na região centro-oeste, se transformaram, na verdade, numa referência nacional, essas primeiras formas de fazer as trilhas. Hoje assumido já por vários núcleos, vamos falar assim, de escolas do campo, de várias militâncias, nas mais diversos movimentos sociais populares. Aqui no sudoeste do Paraná, esse projeto começou em 2015, que é o início do projeto da Revocar, que é esse projeto de formação que nós estamos implementando. Então, e começou inicialmente com as escolas Francisco Beltrán, Enéas Marques e Verê. Lá em 2015, 2016, já passou a ser uma prática de outras escolas. E, a partir daí, se ampliou, e aí chega ao momento que nós estamos hoje nesse projeto, né, no início dessas práticas, né, dessas referências históricas também, a partir de 2015. Em 2020, nós tivemos a Escola Multianos no Paraná, que foi uma experiência que nós construímos, desenvolvemos com a Universidade Sem Fronteiras, a professora Cecília coordenando. É um projeto que
que começou em 2020, mas foi implementado em 2021, né, devido à pandemia. Então, foi apresentado, foi feito nessas escolas, com a mesma estratégia da experiência que já tinha sido construída a partir lá de Porto Barreiro, com a experiência já de 2015 até 2021, aqui no Sudoeste do Paraná, em todas as escolas que acompanhamos, mas com uma particularidade. Lá na experiência de multianos, já houve um acréscimo. Por quê? Como tem poucos estudantes na escola multianos, o que aconteceu? Houve um movimento muito mais significativo. Ou seja, todos os estudantes, né, junto com os professores, fizeram uma visita coletiva a todas as famílias. Então, em algumas escolas, tem-se 10, 12, 14 estudantes. Então, todo mundo foi, os 14 estudantes, eles foram circulando, todo o número dos estudantes circulando em todas as famílias, e não só aquele movimento que eu estava comentando antes, que a gente fez lá no Paulo Freire, em Enéas Marques, em Nuverê também, com outra característica. Com menos estudantes, dá para traçar outras estratégias. Então, depois a gente conversa um pouquinho também sobre isso, de ver qual é a melhor forma, quem sabe, de se adaptar à construção das trilhas, à feitura das trilhas, a partir da realidade que vocês relatam. Aqui, claro, as visitas, elas têm uma característica, uma forma, né, se combina. A festa, conversas, é um caráter bem informal, então, onde se fazem perguntas, onde se conversa, se conhece a propriedade, se conhece a forma de vida, as condições de trabalho, enfim, de todos. Quais são as contribuições possíveis das trilhas? Inúmeras contribuições, inúmeras formas de como as coisas podem ser construídas. Não há uma receita pronta, acabada, em relação a esse processo de construção das trilhas. Cada escola, cada grupo de professores pode ir organizando-se, vendo qual é que é a melhor característica. Mas, sem dúvida, possibilita identificar a existência ou não de políticas públicas e em que dimensão que essas políticas públicas elas se fazem presentes na realidade da escola, na realidade do entorno da escola. Isso vai desde das estradas, as moradias, as plantações, se tem ponte, se não tem ponte, qual é a característica, a produção de alimentos, o uso de agrotóxicos ou não, as tecnologias do campo, ou seja, os instrumentos de trabalho utilizados pelas famílias, né, nas suas unidades de produção familiar. Então, possibilita ver se tem posto de saúde, se tem a prestação desse serviço de posto de saúde. Também possibilita fazer uma identificação, né, podemos ampliar isso, se há condições de ser incluídos em programas do governo federal, do governo estadual. Então, ver o avanço ou não, ou vamos falar assim, a efetivação ou não de políticas públicas dentro desse espaço onde vai se visitar. O que ocorre também com as trilhas, escola-família, é uma promoção e aproximação de fontes informativas, porque pode-se colher inúmeras informações, as questões históricas, geográficas, sobre o relevo, as características da terra, das plantações, do arvoredo, enfim, das frutas, das hortas, das águas, vamos falar assim, né, das fontes, da plantação, as características das plantações, a forma, o trabalho das famílias, como é que é esse trabalho, com o que lida, com o que produz, com o que consome. Enfim, também, óbvio, o espaço de lazer da comunidade, o entretenimento, a territorialidade da comunidade escolar. Então, os sujeitos da escola, os docentes, equipe diretiva, saem da escola e vão conhecer de fato, botar o pé na estrada, botar o pé no barro, nem que seja, para ver como que vivem os seus estudantes. Então, para poder fazer uma aula significativa e que ocorra, de fato, um processo de ensino e aprendizagem de forma qualitativa. E o que é mais importante, talvez, é a descoberta de novos espaços educativos. Por quê? Trazer para o processo de ensino e aprendizagem essas inúmeras perspectivas de informações, essas inúmeras fontes que podem
ou devem se constituir num ambiente, trazer esses conteúdos na relação com os conteúdos que são ensinados no cotidiano. Aí nós temos também, a professora Cecília organizou, um conjunto de passos. Então, nós temos um primeiro passo, é a preparação. Ora, a preparação, mesmo que eu não esteja com esse nome aí, mas é uma preparação. Como fazer esse contato e o que fazer com o que vimos. Então, o que é dito aqui? Antes de realizar as trilhas, o que é importante? É importante que os docentes estudem um pouquinho quais são as orientações legais que regem a modalidade da educação do campo. Todo mundo saiba o que é a educação do campo, como se instituiu, desde o parecer lá em 2001, ou do Pronera, em 1998, o primeiro Encontro Nacional de Educadores e Educadoras do Campo, o primeiro ENERA, lá em 1997 ainda, então há mais de 25 anos, todo esse processo que envolveu as diretrizes curriculares nacionais da educação no campo, o parecer 2001, a diretriz 2002, depois a institucionalização em 2010. Então, nós temos uma vasta legislação também em relação às políticas públicas da educação do campo, que nos dão condições de conhecer um pouquinho e também conhecer um pouco a região, conhecer a realidade das famílias, a história da escola, tudo em vista para compreender melhor o contexto e aproveitar o processo que vão realizar. Então, é um processo anterior é um processo de preparação das trilhas. Então, envolve aí um estudo prévio, tem que ver como os professores podem organizar isso, como que se organiza um dia, cada um leva um material, lê o material, conhece bem a história da escola, a história da comunidade, a história da educação do campo, para poder dar conta desse desafio, então, da construção da escola. Um segundo passo, olha só, é contar com o apoio dos motoristas, da equipe que realiza o transporte escolar. É preciso, então, trabalhar com as rotas, com o tempo, as distâncias e conversar com eles, porque eles conhecem os caminhos, as distâncias, os problemas das estradas, onde mora cada estudante, onde cada estudante fica esperando para embarcar no ônibus. Então, eles podem traçar as rotas e planejar a relação entre o tempo e as distâncias, de modo a otimizar os diferentes períodos que pode se realizar esse trabalho das trilhas. Então, você precisa um dia, o quanto é possível fazer, onde é que é possível ir, qual é que é o melhor caminho para se fazer, como se pode ganhar tempo. Então, esse trabalho, essa discussão da escola com a equipe de transporte é fundamental para poder desenvolver a construção das trilhas. O segundo passo, então, é a equipe dos motoristas. Olha só, e agora, quais são os combinados no terceiro passo com as equipes e os estudantes? O que eu falo com as equipes? Tanto a equipe da escola, os docentes, a equipe diretiva, pedagógica, com a equipe do transporte escolar. Como que se dá essa combinação? Depois desses combinados, que unem o pessoal do transporte escolar, os professores, os agentes e toda a equipe diretiva e pedagógica da escola, é preciso organizar a visita aos estudantes e às suas famílias. Então, como é que acontece isso? Na forma inversa daquele que é feito nos ônibus. Então, a equipe sai da escola e vão até a casa dos estudantes. Trilha é isso, é percorrer um caminho inverso àquele cotidianamente feito pelos estudantes. Combina-se, portanto, que os estudantes esperem no mesmo lugar que eles tomam o ônibus e ali encontrem os educadores que, desse ponto, então, seguem fazendo a pé o mesmo percurso feito por eles todos os dias. Claro, essa é uma orientação geral, mas que aí, junto com a equipe, se é multi-anos, se tem bastante estudante, se tem pouco, como que pode ser organizado esse terceiro passo, né? Que é, de fato, ir e fazer essa visita para dialogar. Aí, bom, saiu da escola, está indo, chega na família. E com a família, a conversa com a família e os estudantes. É um processo muito bonito, muito rico, porque na casa dos estudantes,
A conversa precisa ser informal, valorizar o lugar, as pessoas que ali vivem, o trabalho com a família, como que são realizados, o que os estudantes fazem, como que eles participam das atividades de divisão das tarefas do trabalho, se eles participam do trabalho ou não, qual é que é a forma de organização desse trabalho nas famílias. E aí surgem outros aspectos na vivência desse momento. A riqueza, as curiosidades, encontra lá a família, encontra talvez o vô, a avó, encontra quem mora junto na casa desse estudante, junto com a sua família, a característica da formação familiar, né, a constituição familiar, a forma de como se organiza tudo isso, a forma do trabalho, do lazer, a propriedade. Então, dá para conhecer todo o jardim, a plantação, os animais. Então, há um convívio, uma troca intensa e curiosidade, um aspecto muito informal e muito criativo em relação a isso. Bom, para finalizar, é preciso registrar com observações e imagens toda essa trilha. Ora, com imagens, hoje, né, mais do que nunca, está super fácil fazer isso, né? Pega lá o seu celular e aí muitas fotos, muitas imagens da paisagem, da plantação, dos animais, das casas das famílias, de repente fazer uma foto todo mundo junto com a família, enfim, as formas de como se registra, né? O povo é criativo e sabe bem como fazer isso. Mas é importante ter e orientar junto com os professores, junto com os docentes e os estudantes, de ter um diário de campo, para fazer algumas anotações do que viram, ouviram, o que aprenderam, o que eles não conheciam, novas sugestões de ideia que tiveram para utilizar no trabalho com a escola, sugestões possíveis de temas, de assuntos, de realidades que se entre em contato. Pode fazer esses registros dos caminhos, fazer mapa desses caminhos, o trabalho das famílias, os estudantes, os alimentos, as paisagens, das flores, animais, curiosidade. Bom, tudo aquilo que envolve o lugar, as fontes, as casas, as águas. Enfim, é um momento rico, mas é preciso registrar isso. Se registra por imagens e por escrita, né, por observações que podem ser feitas num diário de campo, num caderno aí, para não se perder essa riqueza de conteúdos que emergem da realização das trilhas. O que fazer com o registro das trilhas? Vocês viram que no início, lá na primeira referência, as trilhas lá em Porto Barreiro não tinha essa intenção de, não se fazia, né, e também no início, em 2015 em diante, não se fazia o registro como já se fez o inventário, não se combinava o inventário junto com as trilhas, mas no Multianos nós já fizemos as trilhas, e as trilhas já serviu para aplicar o questionário do inventário. É que demora tempo, porque o inventário ele tem quase 70, 80 questões, então pode ser bastante trabalho, e aí se gasta muito tempo para cada família. Mas é importante registrar, com esses registros, a produção de material, aquilo que eu estava falando antes, do lugar do material, esse material colhido dessas observações, das imagens, e onde cada estudante reside, isso pode fazer um jornal, um folder, cartazes, calendários, partilhando as experiências das trilhas. E as trilhas é que preparam ou realizam o inventário. Então, existem essas duas possibilidades. As trilhas podem preparar o inventário, dizer que vai ser feito, dizer que os alunos vão levar as questões para serem respondidas, ou a própria realização do inventário, como acontece, por exemplo, com escolas que têm poucos estudantes, no multiano, sobretudo, que é possível fazer isso. Ora, qual é a finalidade das trilhas? Estamos indo para o final, e aí a gente abre para as conversas. Qual é a finalidade das trilhas escola-família? Vocês que já realizaram, vocês podem depois comentar, falar, porque pode ser que isso aqui não dê conta, né, de expressar tudo aquilo que acontece nesse processo de realização das trilhas. Mas, sobretudo, é estabelecer, se eles não existem, e fortalecer, se existem, os vínculos entre a escola, a família e a comunidade. Quer dizer, o que significa estabelecer esses vínculos? Justamente para que a escola compartilhe pautas, sugestões, compromissos, atividades,
projetos. E, sobretudo, para que a comunidade assuma a escola como uma sua escola, para que ela saiba daquilo que acontece na escola, que ela se comprometa com o processo de ensino-aprendizagem de seus filhos, para que os professores, os docentes possam contar com as famílias, possam dialogar com as famílias, eles possam confiar na escola, assim como nós, docentes, possamos confiar, estabelecer um vínculo político, afetivo com as comunidades e com suas famílias. Porque quando a escola chamar por uma determinada pauta, terá o resguardo da comunidade, das famílias, terá o apoio em realização de suas atividades, sejam as mais diversas, seja a Festa das Sementes, que reúne 100, 150 pessoas, como nós temos visto nos últimos anos. Então, isso, estabelecer os vínculos, é estabelecer e fortalecer esse compartilhamento, né, de vida, de pauta, de atividade e projetos. Valorizar os modos de vida no do campo. Por quê? Valorizar. A escola saber que há uma singularidade no campo, em torno de sabores, saberes. Há saberes construídos no campo, mas há formas de alimentação, de produção, de embelezamento do campo, há uma forma de trabalho, há uma forma de viver, há significados que nós vamos entender as pessoas a partir desse contato que nós temos com o universo de existência deles, né? A vida, a cultura, as suas crenças. Por fim, e sobre a escola, e sobre as trilhas escola-família em nossa escola, né? Em nossa escola. Aí eu quero que vocês pensem na escola de vocês, cada um pensando na sua escola, nas suas possibilidades. Nós já fizemos as trilhas? As trilhas já aconteceram? Quantas vezes aconteceram? A cada ano? Como é a sugestão? A cada ano? Será que a cada ano dá para fazer as trilhas? Dá para atualizar as trilhas? Dá para fazer essa visita a cada ano? Será que é possível? Então, ainda não se fez as trilhas? Ainda não se fez? Será que é possível fazer? Quando é possível? Quando? Aqui é quando, né? Não quando. Quando é possível fazer? De que forma que é possível fazer? Será que é possível organizar? Quando vamos organizar? Quem organiza? Quem participa? Será que já levamos o inventário junto? Ou será que deixamos para os estudantes fazerem o inventário depois da visita? Pode ser feito antes, ou pode ser feito durante as trilhas, ou pode ser feito depois das trilhas. Mas as trilhas, elas fazem parte, elas fazem parte, e eu vou voltar rapidamente aqui, ó, elas fazem parte desse processo de planejamento que dá a impressão de ser um pouco complexo, mas as trilhas é um momento do planejamento. Então, ao fazermos as trilhas, já estamos fazendo o planejamento do processo de ensino e aprendizagem das nossas aulas. Então, não é um sobretrabalho, não, é dar condições de que, por meio das trilhas, realize-se o inventário, construa-se o dossiê, e aí se faça o planejamento, na relação do dossiê com o CREP, né, com os conteúdos curriculares. E, a partir daí, se organiza a aula, para que cada professor consiga dar bem a sua aula, se sinta motivado para dar aula, entusiasmado pelas aulas, e sempre nos conteúdos curriculares e nos conteúdos do CREP se estabeleça uma relação, a partir dos conteúdos de cada disciplina. E também tem o planejamento coletivo interdisciplinar. Mas esse é assunto para que a gente possa fazer num outro momento. Então, hoje a gente fica apenas nas trilhas. Então, a apresentação das trilhas. Então, essa era a proposta, né, que a gente faça. Essa era a introdução, e a partir do texto, eu deixei ali, vocês têm à disposição esse texto, já construído pela professora Cecília, enfim, eu abro a conversa para vocês falarem sobre as trilhas, sobre a experiência das trilhas, se já fizeram, se não fizeram, se há possibilidade de fazer, para vocês poderem também sair daqui, assim, não apenas motivados em fazer as trilhas, mas também instrumentalizados, vamos falar assim, né? Que a gente saiba o que é fazer trilhas. Então, saber o que são as trilhas, colocar a escola em movimento, estabelecer esses vínculos, e aí trocar essas experiências e, vamos falar assim, ó, encharcar a escola com a realidade vivida
e compartilhada dos estudantes e de suas famílias. Então, está aberto aí para vocês falarem. Evânia, que bom, Evânia. Fala aí, Evânia. Tudo bem? Tudo bem? Então, assim, a gente fez o ano retrasado. Ano passado, infelizmente, acabamos nos enrolando e não fizemos. Mas, assim, a gente organizou diferente para esse ano, faremos no segundo semestre, com a ajuda aí de um transporte, para que a gente possa fazer dentro dessa proposta de todos visitarem a todos. Nós temos, assim, os alunos são muito próximos, sempre estudaram juntos, mas não, na maioria das vezes não conhecem as suas residências, né? E a gente fez, no ano retrasado, foi muito legal, muito gratificante. Eu, conhecendo todas as famílias, já os locais onde moram, enfim, a gente consegue enxergar coisas diferentes. E assim, a proximidade que se tem da família com a escola, os alunos, depois, é nítido, assim, sabe? E o prazer que eles têm de receber e de contar como funciona todo o processo, de mostrar a casa, nossa, a gente voltou, assim, a cada visita com uns 3 quilinhos a mais. Então, eles já sabiam que nós íamos fazer a visita e já prepararam todo um acolhimento para a gente, e os professores que não conhecem, porque nós, diretores, acabamos conhecendo, né? Então, já faz algum tempo que eu estou na escola, então eu conheço. Porém, os professores não. Então, assim, para eles entenderem um pouco mais como é esse processo e o quanto isso, assim, o que eu mais percebi é a proximidade com a escola. Então, eu acho assim que se a gente conseguisse fazer 2 vezes no ano, uma vez no primeiro semestre, uma no segundo, seria assim muito bom, né? Mas a gente vai trabalhando dentro das nossas possibilidades. Então, a gente já fez também, ó, né, com a parceria ali da UniOeste, o ano retrasado temos o dossiê, agora a gente só vai mexer nele, né, atualizar ele, mas assim, é muito bacana, a gente também do nosso jeitinho, claro que a gente tem que avançar bastante ainda, já fizemos ali aquele momento das sementes, da abelha sem ferrão, então a gente procura sempre trazer alguma coisa para fortalecer essa realidade do campo, né? Eu acho que é bem prescindível, a gente, enquanto escola do campo, tem que fazer. Tem que dar trabalho? Dá. A gente vai melhorando a cada ano, né? Então, assim, muito bacana mesmo. E a gente quer fazer agora, temos professores novos, então a gente precisa que eles conheçam essa realidade. Então, a gente organizar esses momentos, né? Porque a gente tem que fazer assim, em momentos de período de aula, mas a gente incluir esses conteúdos que serão trabalhados neste momento, né? Então, a gente tem como fazer isso. Né? Já conecta as duas coisas. Mas, assim, quem não fez, vale muito a pena. Eu acho que é bem importante a gente ter esse momento e muito válido para nós, enquanto professores, né? Conhecer essa realidade dos alunos e valorizar esse espaço deles, né? Seria isto. Muito bom, Ivânia. É bom destacar que cada escola tem uma característica, tem uma forma de organizar essas visitas e também colher os frutos de uma determinada forma. E se não dá para fazer de uma forma, mais ou menos ter, de repente, um planejamento de uma vez por ano, ela serve para atualizar o inventário, atualizar o dossiê, então tem inúmeras finalidades. Muito bom, Ivânia, da experiência de vocês. E para ver como que o efeito é grandioso, Ivânia, olha a festa das sementes que vocês organizaram lá em Aparecida, né, na Escola Nossa Senhora Aparecida de vocês no ano passado. É uma linda de uma festa das sementes, a comunidade participando, fazendo perguntas, trazendo as coisas, mas justamente já por ter essa... E assim como as demais escolas que vão construindo estabelecendo e fortalecendo esses vínculos. Quem mais? Quem já fez? Quem quer fazer? Quem tem alguma dúvida? Marta, você então. Boa noite a todos, né? Então, experiência a gente fez já algumas vezes, né? É muito interessante porque eles esperam a gente, né? Eles esperam a gente, como a Ivânia falou,
Tem, né? Tem um que outro, né? Mas a maioria, assim, espera a gente, eles esperam por esse momento. E a organização a gente faz, né, junto com o secretário, que tem bastante conhecimento ali das linhas, né? Eu moro na cidade, né? A diretora mora na cidade, as outras diretoras, né, morava em Beltrão, a anterior, né? Então, quem ajuda é quem conhece. Então, o secretário ajuda bastante, a gente pede uma ajudinha para a administração, né, também, se ela consegue ajudar com o combustível, porque a gente vai com as combis, né, a gente vai com a Kombi e as rotas dos nossos alunos são distribuídos, então nós temos que fazer algumas rotas, a gente não consegue todos os profs irem todos, né? Por exemplo, eu que já fiz uns 2 anos de trilha, ali eu nunca fui lá, nunca desci no Rio Areia, né? Esse ano eu quero ir, que eu nunca desci lá. Então a gente tem que meio que escolher para que lado vai, né? Porque não dá para ir em todos, é muito distante, é muito longe um do outro, muitos caminhos, muitas comunidades que a gente abrange ali. Mas, assim, é uma organização de rota, né? Decidir os dias ali, avisar eles. A última que a gente foi no início do 3º trimestre, então a gente levou já os boletins, né? Em vez de chamar o pai na escola, a gente levou o boletim, foi ano retrasado. A gente levou o boletim, já fizemos uma conversa daí com aqueles que precisavam, parabenizamos os pais daqueles que estavam de parabéns, né? Então a gente fez isso. Esse ano a gente programou para agosto, né? Agora, você falou hoje do encontro, né? Na segunda quinzena de agosto ali. Então a gente vai reorganizar, a gente assim não decidiu o dia ainda, mas vamos ter que reorganizar para agora ver essa segunda quinzena aí, né? Mas assim, a ideia é em agosto para a gente falar da festa das sementes, né? Fazer um convite aí maior que é para ser em setembro a festa das sementes, né? Então, vai ser a primeira, né? Então a gente tá morrendo de medo, mas vamos lá. Vamos lá. Mas é isso, assim, né? É esse trabalho é muito bom. E depois a parte da escrita e as fotos, a gente tira um dia, né? Às vezes até no estudo e planejamento, né? A gente tira para fazer. A gente divide os professores, né? Fica professores e funcionários, todo mundo vai, né? Os funcionários também vão. Então a gente separa uma Kombi lá que foi 5 professores, esses 5 professores se dividem nas casas que foram e cada um monta fotos e escrita. Nós temos todo um roteiro do que observar. A gente não chega lá e pede, né? Se a água é encanada, se isso, se aquilo, né? Mas a gente faz uma observação e a gente dá uma conversada, vai indo por labirintos ali para eles ir falando para nós, não diretamente. A gente não anota nada na frente deles, porque a gente acha que fica assim, que eles vão achar alguma coisa, né? Então a gente só escuta. Daí na Kombi, assim, a gente faz umas anotaçõezinhas para não esquecer, né? Cada um do seu aluno que está responsável. E depois faz uma apresentação no grande grupo. Então eu não visitei lá o Rio Areia, mas eu tenho conhecimento, imaginando assim por fotos de que está descrito pelo professor que foi, a gente mais ou menos analisa, né, e pensa como é que é, né? Ótimo, Marta. Obrigado, Marta. Vocês viram que de cada depoimento tem sugestões, criatividades, dicas que pode servir para ampliar nas experiências já realizadas. Então, essa do boletim, de fazer as anotações na Kombi, no ônibus, essas coisas. Então, é bom, é exatamente a partilha aqui desse momento que possibilita isso. A ironia, a Neuza e o Arley levantou a mão. O Arley baixou, mas a ironia, então, e depois a Neuza. Oi, professor. Então, aqui no município de Santa Isabel, nós já fizemos alguns anos atrás. Era uma sugestão da secretaria
E nós sentamos as 5 escolas que tinham na época, hoje nós só temos 3, na época a gente tinha 5, e cada uma organizou o seu roteiro, enfim. E foi, assim, uma das experiências mais lindas que eu já vivi dentro da Escola do Campo. Inclusive, nós temos professores aqui na live, aqui na Meet, né, que participaram na época. E nós fizemos, assim, bem na coragem mesmo. Nós criamos as metodologias, nós fomos atrás, e a gente fez essas visitas, assim, bem na raça. E hoje escutando o pessoal falando, fica até mais fácil nesse sentido, porque a gente tem o apoio, a gente já tem outras experiências, que a gente pode pegar algumas dessas dicas. Mas hoje também fica mais difícil pela questão, assim, como fecharam 2 escolas, os nossos alunos, eles moram muito distante, né? Então, assim, a gente atende várias comunidades. E a questão do transporte é sempre o nosso grande problema, né? Porque aqui no nosso município, infelizmente, é uma briga grande para essa questão do transporte. Mas, assim, é uma experiência válida, eu até estava falando já com a minha colega Diandra, para a gente meio que bancar e tentar fazer, e é grande, mas é muito válido, é muito importante. E as nossas crianças, assim, elas também precisam disso, não é só nós, professores, né? Eles também não conhecem direito a comunidade que eles moram, onde moram os colegas, como que vive cada um. É bem diferente do que se imagina, que todo mundo se conhece, como na nossa época, que a gente conhecia todo mundo que estudava na nossa escola, conhecia a casa deles. Hoje não é assim. Então, é válido, mas é assim, a gente tem que se enfiar lá e fazer, porque não é fácil. E assim, eu quero encontrar, eu tenho um vídeo, porque na época a gente fez assim, todas as escolas fizeram as visitas, foi muito importante a gente conhecer as famílias e tal, e depois nós montamos um vídeo com cada escola, a gente fez um único vídeo com as 5 escolas. E daí, nas formações, depois, pós esse período, nós mostramos esse vídeo. E os professores ficaram, assim, encantados, porque daí parou, né? A gente não fez mais essa atividade, por N motivos, mas esse vídeo tem até hoje guardado. Então, quando a gente tem alguma coisa do campo, eu já lembro dele, porque é uma experiência muito, muito importante, principalmente na questão assim, às vezes o professor, ele não entende a realidade do aluno, ele entende que o aluno tem que ser igual ao aluno que ele tem lá na cidade, e eles são diferentes. Não que a gente deva tratá-los diferente, ou que a gente tenha que não trabalhar os conteúdos que se trabalham na cidade, mas a visão dele muda muito quando faz essa visita. Mas é muito grande mesmo. Quando nós começamos a fazer, eu não tinha ideia do quanto isso mudava. Então, agora sim, com apoio, com outras, que a gente conhece, outras realidades que os colegas aqui do grupo colocam, eu penso que seria ainda mais rico se a gente pudesse retornar e fazer novamente essas trilhas. É isso. Tá, obrigado, Ironi, muito bom. Vocês viram que a experiência da Marta, da Célia, ali no Pinhalzinho, que há um apoio e até um trabalho conjunto específico com a Secretaria do município, né, com o secretário de Educação. Então, é o seguinte, olha, dá para, inclusive, usar esse argumento de que não, é uma experiência aqui no Sudoeste, nas escolas do campo a forma de funcionar é assim, é uma atividade das escolas do campo, os municípios apoiam, outros tantos municípios apoiam, como uma forma de fazer com que os municípios também encampem essa ideia de apoio, né, das secretarias municipais. Então, para ver, até dá para falar, né, conforme as experiências aí de vocês também, em relação a essa combinação com os municípios, com os secretários, de que, de fato, né, professor Ironi, precisa ter esse apoio, precisa combinar e ainda mais, né, em algumas localidades que são extremamente distantes em relação às próprias escolas, a sede do município, as escolas. Então, o apoio da prefeitura por meio da equipe de transporte é muito importante, sim. Tá bom. Neuza, e você, Neuza, o que você acha? O Arley e depois a Adriana. Primeiro você, então.
Então tá, boa noite a todos e todas. Na verdade, assim, conforme o pessoal vai falando, vão surgindo as dúvidas. Nós não fizemos ainda trilhas. E a pretensão nossa é iniciar este ano com o 6º e 7º ano, por serem as turmas que estão ingressando, né, no colégio, na escola. E aí, qual que é a minha questão, assim, que eu fiquei na dúvida. É claro que isso depende de cada realidade, né? Digamos assim, cada turma, o número de alunos, mas aproximadamente, assim, vocês teriam como me dizer, assim, quantos dias a gente precisaria fazer, digamos, para cada turma, para uma turma ali, digamos, de uns 17, 20 alunos. E assim, porque como o professor comentou ali sobre a questão do apoio da Secretaria do município, nós aqui, nós temos o apoio, porém, é um pouquinho complexa essa questão do transporte, a gente tem que fazer um ofício para a Secretaria de Educação, nós temos que pedir, mandar um ofício no caso, para a chefia do transporte, tem que ver toda uma condição, uma logística, então nós teríamos que ter, assim, uma precisão já, uma prévia, digamos, de quantos dias nós vamos precisar desse transporte para poder já mencionar no ofício, porque eles gostam tudo muito organizadinho, certinho, quantos alunos, quantos, né, vão, enfim, quantos professores, tudo a gente precisa. Então, o que vocês poderiam me dizer, assim, me indicar essa questão ali? Neuza, quando a gente fez, assim, a gente foi de carro próprio, porque nós não tínhamos nos organizado também para transporte, enfim. Então, eles nos pediram esse ano que o que a gente pretendesse fazer, que a gente já avisasse anteriormente. Então, o que foi colocado ali de fazer de todos, como a escola multiano, então a gente tem como todos ir na casa de todos. Então, a gente fazia uma média, assim, de 4 casas, no máximo, na tarde, porque tem aquela questão de você chegar, eles querem conversar, eles querem que você coma, eles querem que você visite o espaço. Dificilmente você consegue chegar e, assim, sair muito rápido. Então, a gente, se você se organiza e já passa para a família que você vai em mais pessoas, que tem um tempo meio limitado, talvez funcione diferente. Porque Mas eu nesse acho dia, importante. Evânia, então, porque nesse dia, pelo que eu percebi, nesse dia só a equipe da escola que vai, né? Os estudantes estarão em casa. Quem vai receber, é isso, né? Nós fizemos assim, porque como nós não tínhamos esse transporte, o que a gente fez? O aluno que nós íamos visitar ficava na sua casa. E nós íamos com os professores, os demais ficavam sendo atendidos pela pedagoga, e nós, professores do dia, íamos até as casas. Aí o estudante ficava em casa para nos receber. Essa ideia de passar o transporte e levar todos para conhecer, e vai a equipe ali, os professores, pedagogo, até para a gente poder usar esse tempo ali como o conteúdo a ser trabalhado, né? É bem interessante, mas daí a gente precisa, né, nós também aqui temos essa organização de mandar ofício, né, toda essa, não tinha, então, do ano passado para cá, a gente consegue se organizar melhor também, né, planejar o que você pretende fazer e já meio que colocar para eles, né. Então, assim, eu acho ambas as formas válidas, mas quando a gente Gostei vai dessa tentar... questão aí de poder, talvez, se a gente não conseguir o transporte público, a gente mesmo se organizar. Eu acho que é válido isso. Então, né, a gente pegou, teve um dia que a gente conseguiu uma Kombi, que era também nós temos os alunos que moram bem distantes uns dos outros. Então, teve ali mais de 15 quilômetros da escola, uns 20, não, 20 por aí. Então, a gente conseguiu nesse dia a Kombi, né? Mas o que estava mais próximo, meio que a gente organizou assim, aqui dá para nós irmos de carro, aqui a gente teria que ter o transporte. E assim a gente foi se organizando e conseguiu. Não conseguimos fazer todas, porque, assim, a gente tem que colocar ali o plano e, ó, vou fazer todas, porque eles ficam esperando. Quem não recebe a visita cobra da gente, então a gente meio que tem que se organizar para fazer. Começou, começa e termina. Né? Então, a gente percebeu isso, não conseguimos fazer em todas as casas e fomos cobrados por isso, né? Então, planejar um tempo menor, talvez, em cada local e que consiga fazer todas, né? Nossa, que bom. Agora eu fiquei um pouco mais leve. Muito obrigada, Evânia. Os demais também, Neuza, depois a Mar também se inscreveu, certamente uma questão pontual. Vamos seguir as inscrições, mas daí cada um pode ir comentando também em relação a essa, porque é bem organizativo isso,
e para responder a essa especificidade, que ninguém fique sem ter as condições de saber as possíveis formas de como efetivar as trilhas. Sim, Arley, você. E aí, Arley? Então, boa noite a todos, aos colegas que estão aí, o professor Bonamigo. Então, eu vou colocar minha experiência, porque logo eu tenho que sair, por isso que eu estava insistindo com a minha... Não sei se eu vou conseguir acompanhar até o final. Então, nós tivemos a parceria da UniOeste, né? Ela fez aquele projeto e o Estado aprovou, e aí a Cecília, né? A gente foi contemplado, então nós fomos agraciados e fizemos essa trilha, nós fizemos ela baseado naquilo que o Bonamigo falou, né? E na experiência aí da professora Cecília. Então, a gente fez, e até respondendo um pouquinho a Neuza aí que ela falou, a gente fez com todos os alunos, né? Então, a gente organizou o transporte escolar e nós fizemos em 2 dias. Como nós tínhamos 22 alunos, então a gente repassou todas as casas, né, em 2 dias, né? Fomos insistente com o pessoal do transporte escolar, porque sempre tem essa despesa e eles querem muita justificativa, né? E a gente conseguiu e a gente fez. Foi muito bom, né? Porque todos os alunos iam, né? Inclusive, falar de uma situação que ocorreu, né? Nós tínhamos uma menina que, né, pelas condições financeiras, ela não queria muito que a família, que nós fôssemos lá, né? E a gente foi lá, e a mãe dela nos relatava que ela não queria muito que os coleguinhas fossem lá, porque pela condição financeira, né, acho que ela se sentia meio constrangida, e a gente colocou para ela, assim, tudo que ela tinha de bom lá na propriedade dela, né, aquilo que ela tinha, e ela também se sentiu bem acolhida, né, e assim, ela mudou até a forma de ser na escola. Então, ela foi bem gratificante para nós, né, nós tivemos aí o apoio da UniOeste na produção do eventário, né, e nós fizemos assim, nós entregamos o questionário antes, né, eles levaram e a gente recolheu no dia que a gente foi lá, né, então, não foi muito assim, a gente fez como nós tínhamos 2 dias para fazer isso, que o secretário do transporte nos liberou, então nós tínhamos que dar conta de fazer os 22 alunos que nós tínhamos. Então a gente fez, né, alguns a gente sabe que foi um tempo não tão adequado, mas foi fundamental para todos os alunos conhecer a realidade de cada um dos colegas que eles tinham, né? E também os professores, né? Um dia não tinha um professor, mas tinha o outro. Então, a maioria dos professores daí relatava para os outros como que era a situação, né? Então, muito gratificante. E nós temos esse material muito riquíssimo agora, que a gente insiste, né? Como muitos professores, a gente insiste que eles utilizem no planejamento e nas aulas, né? Então, alguns utilizam, muitas vezes a gente tem que forçar um pouquinho para que eles utilizem esse conhecimento e essa produção que foi feita, né, lá nas trilhas e organizados pela UniOeste, nós temos tudo isso num drive, né, e a partir disso a gente utiliza no planejamento, né? Então, foi, assim, muito importante. Eu digo que para nós, enquanto escola, juntamente com a Festa das Sementes, nós vamos agora para a terceira Festa das Sementes agora em agosto, né? Até nós tivemos aí, o professor Bonamigo esteve conosco aí na semana passada, né? Fazendo o planejamento da nossa Festa das Sementes. Eu acho que aí foi o divisor de águas, porque realmente nós temos poucos alunos, né? Nós, multiano, nós temos hoje 23 alunos, né? Então, os pais são muito parceiros e eles buscam que os filhos que estão, como nós, desde 2020, né, nós não temos mais escola municipal, né, escola do ensino fundamental, séries iniciais, né, então eles mesmos fazem a propaganda para que os alunos venham para a escola, né, se matriculem na nossa escola. Então,
isso foi bem gratificante e bem importante para a escola também se reconhecer como escola do campo, né? Acho que seria isso, eu não sei se tem alguma pergunta, posso até responder, não sei se... Está bem, Arley, obrigado. E aí, para ver como vocês fizeram uma sugestão que já pode ser uma terceira possibilidade, né? Entrega o questionário do inventário, recolhe no dia, comenta que vai ter ou faz depois, então tem essa possibilidade aí. De fato, já está na terceira festa sementes, mas daí a festa semente nós vamos fazer um outro encontro para aprofundar. Hoje nós vamos fazer um detalhamento um pouco das trilhas. E aquilo que o Altair pediu, Altair, sim, a gente vai acrescentar você no grupo, para você ter as informações e também participar do grupo para ter essas questões. E eu percebo que também pode ter uma conversa entre vocês aí, está lá nós todos estamos no grupo, então, exatamente, troca uma ideia, puxa uma conversa para ir. Então, a Adriana e depois a Marta. Então, boa noite, pessoal, tudo bem? Vou falar um pouquinho da experiência, que na verdade a gente não trabalhou com trilhas, né? Eu achei muito interessante esse formato, pela questão do pertencimento, pela questão da realidade dos alunos, né? O ano passado a gente fez uma visita em um aluno, com o objetivo, assim, de entender as técnicas agrícolas, como os professores de geografia, como que eles faziam lá, porque lá nessa propriedade que a gente foi de um aluno, eles faziam desde o leite, o confinamento, então tinha vários setores ali de renda da família, né? E também a gente fez esse ano, no caso, a visita na minha propriedade, onde eu levei eles conhecer a fonte de água, mas assim, a gente nunca fez, vamos dizer assim, uma trilha com todos, achei muito interessante nesse formato. A gente fez a primeira fase das sementes no ano passado, já quero estender o convite ali para Airô, para Diandra, a gente vai fazer dia 19 de setembro, aqui na Nova Estrela, né, justamente o ano passado a gente também conseguiu transporte, a gente participou da Festa das Sementes lá em Salto do Lontra com o Arley. Então, assim, são pequenas ações que a gente fez na escola, mas não por exemplo, nesse formato de trilha, mas que surtiu muito efeito. Inclusive, a Raquel tá ali, eles andaram de cavalo pela primeira vez, então, assim, foi sabe, assim, a realização para eles. E, assim, eu não aguentava mais puxar cavalo, né? Daí meu marido tem um triciclo também, onde ele puxa silagem, eles queriam andar em cima, foi uma manhã maravilhosa. E é aquela coisa, né, gente? Independente, eu sempre falo assim, independente se vai ser trilha, se vai ser trabalho de campo, o que for, a gente fazendo enriquece esse momento com os nossos alunos. Então, era essa a minha contribuição. Eu penso que é importante essa palavra que você usou, Adriana, que nós não tínhamos ali no slide e eu anotei para a gente colocar, que é pertencimento. Uma das questões que envolvem esse estreitamento de vínculos é esse sentido e o significado de pertencimento para a escola e vice-versa, tanto para os docentes que pertencem a uma determinada realidade social, cultural. Quer dizer, não é uma escola artificializada, não é uma escola faz de conta, não é uma escola que tem vida, que tem significados, que produz essa relação de pertencimento, tanto dos estudantes em relação à escola e a escola em relação aos estudantes. E essa importância e ver como que isso afeta, inclusive, a forma de como cada um se percebe. Vocês viram o depoimento do Arley com aquela criança, aquele adolescente que não queria que fossem para a sua escola na visita à sua casa. Mas ao fazer e valorizar aquilo que está escrito ali, né? É uma valorização da forma de ser, de viver, enfim, da vida das famílias, e isso estreita e cria esse sentimento, Adriana, justamente de pertencimento. Pertencemos a uma determinada realidade, pertencemos a uma escola, pertencemos a uma forma de vida, uma forma de trabalho. Muito bonito, muito bom. Marta, e depois... Só complementando, professor, ideia assim, ó, quando a gente faz uma visita, eu chamava de trabalho de campo, né, professor de geografia, mas assim, quando a gente faz uma visita, por exemplo, em uma pequena propriedade de um aluno, depois a gente leva numa grande propriedade, a gente visitou confinamento aqui perto da minha casa, que é de um grande, vamos dizer assim, um grande produtor, que tem mais de 1.000 gados confinados, e eles observaram que o colega lá tem 100,
Tipo, eles observaram que no campo também dá para evoluir. E que também vai ter isso que o professor está falando ali, né? Essa diferença ali. E assim, ó, muitos não tinham nem vontade de permanecer no campo. Depois que a gente começou toda essa questão do pertencimento, que é possível, que dá para expandir, eles começaram a ter essa outra visão. Obrigada. E a festa das sementes no ano passado, lá na Escola Nova Estrela, foi extraordinária. Foi uma festa, realmente uma festa, né? Com café, com almoço. Às vezes, não se preocupa só com isso. Não, teve as palestras muito importantes, os conteúdos que foram discutidos, e depois toda a partilha. Foi uma grandiosa festa mesmo. Marta? Não, só ia respondendo ali a colega, né, que a organização depende muito da distância e do número de alunos, né, mas nós, para 40 e poucos alunos, há 2 anos atrás, no caso, nós fazíamos em 2 dias, 2 meio-dias, né, porque era o horário da aula de manhã, mas a gente tinha 3 combis, né, 3 roteiros, então depende muito de como você organiza, né? Nós conseguíamos fazer 3 roteiros, 3 combis em 2 meio-dias, nós visitávamos todos, 40 e poucos alunos. Mas vai muito da realidade, né? Está bem. Obrigado, Marta. Já dá uma nova dica, não, Neuza? Para que a gente possa ir, vocês pensando também, como cada escola realiza. Rosângela, e aí, como está, Rosângela, a São Jorge? Boa noite a todos. Então, a nossa experiência com as trilhas foi há 2 anos atrás, em 2022, e agora, esse ano, a gente vai fazer novamente. Não sei em que momento vamos organizar, eu acredito que vai ter que ser no segundo semestre, porque esse já tem atividades para encerrar aí o semestre. Mas, enfim, nós precisamos visitar os estudantes dos 6º e 7º anos, né? O 6º e 7º ano, nós somos uma escola multiano, então da fase 1, porque eles não foram visitados, né? São os estudantes que não foram visitados. Eu iria dar essa mesma sugestão que a Marta falou para a Neuza. Neuza, então, nós também. Você precisa se organizar, penso eu, como você tem um número grande de estudantes, ver as linhas que você tem, né? Os caminhos que você tem, e você ir fazendo dessa forma, né? Quem sabe uma ou 2 comunidades um dia, porque daí você vai ter, às vezes, 3 estudantes em uma comunidade, 2 na outra, né? Enfim, dessa forma aí. Nós fizemos na época com carro, então, no dia que a gente organizava, nós íamos com 2 carros, porque também não tinha possibilidade de ir com transporte escolar, porque os nossos estudantes são muito distantes uns dos outros, e nós atendemos várias comunidades nos arredores aqui do Distrito Nova Santana. Então, nós íamos com 2 carros, 3 pessoas da escola, né? Sempre era 3 pessoas da escola, 2 professores e a pedagoga, ou 2 professores diretor, e a secretária, às vezes, né? E os demais lugares dos carros ficavam reservados para os estudantes, né? Então, por exemplo, nós íamos visitar a casa de um estudante e levávamos os colegas de turma dele, né? Às vezes dava para ir só as meninas, quando ia visitar uma menina, na casa do menino, às vezes dava para ir só as meninas, então cada um se organiza conforme sua realidade, né? Mas com o transporte escolar, você que tem um número maior de estudantes, acredito que por caminhos aí que você tem, né? E assim, professor, essa questão, professor e colegas, essa questão de pertencimento, eu acho que é o mais importante, e também, de todo esse meu tempo de educação do campo, trabalho já há 8 anos na educação do campo, foi uma das experiências mais ricas. E depois de ter feito, né, de ter realizado as trilhas, a gente percebeu um envolvimento maior das famílias com a escola, porque a valorização que a escola dá às famílias depois repercute em valorização das famílias com a escola.
uma afinidade maior, enfim. É muito bom. É muito interessante essa questão do pertencimento e dessa valorização das famílias, né? Eles percebem isso, eles ficam muito felizes. Nós também tivemos um caso em que a menina não queria que os colegas fossem na casa, né? E aí a gente foi bem interessante. A família recebeu, né? A família recebeu e a mãe comentou, né, que ela dizia para a filha que sim, que seria importante que os colegas viessem conhecer onde ela morava, enfim, então tem esses casos, né? Mas que bom que depois, no final, a experiência é boa, geralmente é boa. Então, é bem interessante, sim, é muito gratificante fazer, muito importante. Obrigado, Rosângela, para ver como tem as criatividades, né, que cada escola pode desenvolver e construir. Eu destaco, temos aqui a Rosane. Rosane, você prepara um pouquinho, que você vai falar logo em seguida, tá? Você tem a Rosane, não é só a nossa desenhista dos quadros, né, daquela figura que eu falei, não, mas ela, desde 2015, ela está aqui construindo justamente esse instrumental teórico-metodológico de efetivação da modalidade da educação do campo. Raquel, você estava inscrita, você quer falar? Você pode falar, Raquel. Sim, só complementando ali que a Adriana falou, eu acho bem válida essa troca de experiências, né? Porque nós tivemos uma ideia de fazer lá. Então, não era nesse formato, mas assim, agora, vendo o formato e vendo os outros falar, né? A gente já teve outras ideias, já começamos a pensar em outros formatos, né? Que nós estávamos fazendo as visitas, levando, então, para ver as questões da propriedade, né? Então, assim, de pequeno, médio porte, então, para eles verem essas diferenças, mas agora a gente pode já englobar outras coisas, né, que tivemos as ideias dos colegas ali, então é muito bom essa troca, né, vai agregando para a gente ter novas ideias de como fazer, né, de como fortalecer as nossas escolas dentro desse trabalho. Saber que as trilhas é o primeiro momento de colocar a escola em movimento, os docentes, os estudantes, as famílias, a comunidade, enfim, e aí depois tem os outros passos. Então, nós já vamos comentar qual é que é a agenda da semana que vem, ou na outra semana. Nós temos a semana acadêmica, semana que vem, então tem uma questão de agenda aí para ver se vai ser possível, e que nós vamos discutir o inventário e o dossiê. Então, começa pelas trilhas, e aí termina no dossiê. Com o dossiê já tem um material pronto para iniciar o planejamento. Então, essa é a dinâmica do nosso trabalho. Rosane, eu gostaria muito que você falasse um pouquinho conosco, que desse a sua contribuição, se for possível, obviamente, mas eu sei que será, para você falar das trilhas, e que bom que você está aqui conosco, tão importante a Rosane. Entre a Rosane e a Cecília há uma simbiose assim, histórica, né, que a gente não sabe se está falando com a Cecília, com a Rosane, tamanha é a afinidade dessas duas construtoras heróicas da educação do campo aqui no Sudoeste. E agora lá nós perdemos, entre aspas, né, porque ela foi para Foz do Iguaçu, mas ela não consegue, né? Ela está conosco, né? Ela não larga, não solta a mão, né? Rosane, o que você acha? Nossa, eu até anotei aqui essa simbiose histórica, me senti lisonjeada. Mas é muito bom, né, ouvi-los assim. Eu não pude entrar antes, eu tinha uma consulta online, e é às segundas-feiras, uma vez ao mês, então acaba atrapalhando um pouquinho. É muito bom ouvi-los, porque ao mesmo tempo que a gente pensa em possibilidades, né, de encontro, porque tem coisas que nós já vivenciamos, né, quando eu não peguei a quantidade de alunos que a Neuza tem, mas nós tínhamos lá no Paulo Freire 100 e poucos alunos, né, não, quase 200 na época, eu acho, não lembro bem certinho. Então, a gente também fez naquele momento vários dias, né, e mais do que uma linha ao mesmo tempo com os ônibus, né, então contamos com a grata participação dos motoristas, né, esses dias mesmo eu lembrava disso e de como isso foi interessante já desde a primeira vez,
porque para eles isso foi um marco. Então, não só a família, né? Quando eu entrei, a colega ali estava falando desse retorno do vínculo, né? De como que a escola passa a ser vista ou revista pelos familiares depois desse momento, né? Que é muito mais que uma visita, né? É um espaço ali de proximidade, de construção de vínculo, então muito bacana. Também, né, sempre lembrar assim que é processo, então cada escola vai dando o tom daquilo que se faz. E eu acho que a Cecília, ela trabalhou muito bem isso conosco, né? Porque o que acontece? Eu sou uma pessoa um pouco sistemática, assim, aprendi com meu avô, né? Se ele dizia que tinha que ser daquele jeito, a gente ia lá e fazia daquele jeito. E aí, às vezes, a gente indagava a Cecília, ué, mas olha só, não tá bem daquele jeito que você orientou, ou da forma como nós fizemos. Então, ela sempre nos colocou muito essa questão do processo, que cada escola tem um ponto de partida, que cada escola coloca a escola em movimento, né, como o amigo falava, a partir das suas características, a partir da sua compreensão da realidade, das relações que estabelece, mas o mais importante é fazer o movimento. Isso é fundamental. E também é importante ouvir, porque, assim, quando nós começamos lá em 2015, nós não tínhamos a mínima ideia, assim, a dimensão, né, a ideia da dimensão que isso tomaria. E é muito bom ouvir, né, isso se perpetuando, isso acontecendo, e ao longo desse processo nós também fomos nos tornando, de certa forma, independentes, né, porque no primeiro momento a gente dependia muito desse diálogo com a Cecília, e depois a gente começou a perceber que cada escola precisava dar o seu tom, né, a sua cara para esse movimento, e que às vezes ela ia puxar a nossa orelha e dizer que aquilo que a gente estava fazendo estava indo para um lado, que tinha que abandonar a ideia de encaixar as coisas, né? E aí a gente vai assumindo uma compreensão da realidade muito interessante, né? E é isso que eu vejo assim nas falas de vocês, né? Ouço das falas de vocês, é muito bacana isso. Então, que bom, né? Porque quando a gente começou lá, a gente não tinha essa troca, né? Eu lembro que a primeira vez que a gente foi fazer trocas assim foi quando nós fomos para o evento lá em Abelardo Luz, no IFSC lá, né? O Instituto Federal de Santa Catarina, que é um campus avançado dentro do assentamento lá em Abelardo Luz, e eles falaram do inventário da realidade, né? E aí eu lembro que eu até mandei mensagem para a Cecília, nossa, Cecília, eles estão falando do inventário da realidade, agora a gente entendeu um pouquinho mais, a gente viu que não é uma coisa sua, que é uma coisa que vem de um processo, né? É algo que já tem uma história, já tem um histórico, né? Então, é muito bom isso, né? Porque a gente se encontra, se reencontra nesses debates, nessas falas, né? Então, é muito bom, assim, fazer parte desse processo. E, realmente, continuamos aí conectados, né? A gente não perde nosso vínculo, a nossa raiz. Oh, que bonito, Rosane, obrigado, viu? Acho que você produz a síntese que nós estávamos esperando. Eu acho que depois dessa sua colocação, nós estamos sintetizados, vamos falar assim, com aquilo que nós queríamos fazer hoje, o nosso estudo sobre as trilhas. A sugestão é de que cada escola busque um mecanismo, uma especificidade. É uma referência histórica construída, mas não é uma receita pronta, tem que pôr-se a caminho. De repente começa com uma turma, com um ano, depois vê como é que acontece, vai para outro ano, outra turma, os professores de um determinado dia, no outro dia vai outros professores, mas a finalidade das trilhas, penso que ficou muito claro aqui, e de que abre a possibilidade, sim, né, de estreitamento desses vínculos, de proximidade, de troca, de coleta de informações, de coleta de espaços educativos. As trilhas, ela tem esse sentido, ela põe a escola em movimento, encontra a alteridade, encontra as famílias, encontra as pessoas, e isso reverbera para a escola novamente. É o que eu tenho percebido.
a festa das sementes é um momento, assim, auge, talvez, de como a comunidade devolve para a escola. Mas, cotidianamente, eu tenho certeza que as famílias devolvem para a escola aquilo que a escola faz em conhecer e reconhecê-los no seu espaço de vida, no seu espaço de trabalho, de cultura, enfim, de crenças, costumes e todas as coisas tão ricas que cada unidade de produção familiar constrói. Eu sugiro que vocês, a partir que nós disponibilizemos o link dessa live, que vocês possam, em algum momento, como sugestão para vocês, na hora do intervalo, de repente, fazer uns 3 minutos, 5 minutos, passarem esse endereço da live para todos os estudantes que têm celular, que eles fiquem conectados numa aula, de repente, de informática, junto com os professores, com os estudantes, e peçam para eles se inscreverem no nosso canal, que nós queremos fazer uma campanha que o nosso canal ele se expanda para muitas outras pessoas. Aí as pessoas que estão inscritas no nosso canal, elas podem receber as notificações, elas podem assistir. Então, para que nós possamos ampliar o número que nós temos de inscritos em nosso canal. Então, eu sugiro que vocês organizem essa atividade com os estudantes nessa semana que vem, reúne todos eles lá numa sala, ou de repente na informática, e façam com que eles tenham acesso quando ficar pronta essa live. E assim também, vocês podem fazer aquele processo de formação de passar para os professores. Então, isso também, as coordenações pedagógicas ficam responsáveis para fazer esse controle, porque nós estamos num processo de formação. Quem está aqui, já está aqui, obviamente, mas também, se vocês têm a relação dos professores que vão assistir e que vão desenvolver os trabalhos e que tem o texto, né, para ler, para se fundamentar, nós temos todos os materiais, então, para que possibilitem um estudo, e esse estudo se reverta lá no final, num certificado de formação. Mas, para além dessa questão formal do certificado da formação, nós podemos ampliar esse universo formativo, vamos falar assim, para todos os demais da equipe pedagógica, da equipe de docentes das escolas. Tudo bem, então? 8h30. Ficamos por aqui hoje. Gente, eu agradeço muito a presença de vocês, a presença maravilhosa, os depoimentos, a participação, a troca, a partilha. E a semana que vem, ou na outra semana, nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar o inventário e o dossiê conjuntamente. Então, muito obrigado pela presença de vocês e nos continuamos e vamos construir as trilhas aí no decorrer do período, tá bom? Obrigado.